Vamos conversar com o Dr. Juarez Torres aqui? Quando ele está disponível, a gente já pega ele. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Que bom te receber de novo. Bom estar aqui. Semanas passadas aí a gente falou sobre separação dos pais e como que os pais separados devem agir com o filho adolescente. Os pais têm muito medo do filho, de repente, no futuro se transformar num delinquente, entrar para o mundo das drogas, por uma rebeldia de que os pais separaram. E daí a gente solucionou o problema e a gente deu o recado pessoal. Hoje a gente quer inverter a conversa e a gente quer falar diretamente para você, adolescente, que está passando pela separação dos pais. Teu pai e tua mãe estão se separando, estão divorciando, você não está sabendo lidar com isso. E muitas vezes você fica no seu quarto trancado, jogando seu videogame com música bem alta, tentando achar uma solução, às vezes querendo que os pais retomem o relacionamento. E aí? A gente vai te ajudar agora, tá bom? Doutor, como que a gente poderia ajudar o adolescente que está passando por isso? Primeira coisa é a seguinte: a separação é prejudicial em todas as faixas etárias a partir dos 2 anos de idade. Certo? Dos 2? Dos 2 anos de idade. Por quê? Porque justamente a partir dos 2 anos de idade a criança começa a ter os seus níveis de percepção, espaço, tempo, pessoas, rotinas. Quando nós falamos de adolescente, aí nós estamos num ápice importantíssimo, porque o adolescente está passando pelo momento de formação da sua personalidade e justamente no momento de tantos conflitos, pai e mãe estão seguindo seus caminhos. Realmente, o prejuízo, ele é ruim em qualquer idade. Eu tenho 2 enteados, certo? Um deles, eu entrei na vida dele quando ele tinha 2 aninhos de idade, então eu posso falar claramente sobre isso. E o outro, eu entrei quando ele tinha 7 anos de idade, certo? Hoje ele está com 11. Então eu entendo que é criar filho de outras pessoas, certo? Então, o adolescente, ele está passando pelo momento de formação da sua personalidade. A separação vai atingir a sua autoestima, certo? A sua interação com outras pessoas, os seus relacionamentos. Por quê? Porque a partir do momento que ele está passando por essa concepção de personalidade, e justamente pai e mãe estão seguindo cada um a sua direção, o fator emocional vai ser atingido diretamente. Por quê? Porque ora ele vai precisar da opinião da mãe e do pai. E muitas vezes o pai e a mãe, pelo transcorrer da separação, não se tornaram referências para ele nesse momento. Como que ele deve agir, o adolescente, a uma pergunta do tipo: e aí, filho, quer ficar comigo ou quer ficar com seu pai? Perante a legislação brasileira, uma criança de 12 anos, ela pode falar na frente de um juiz com quem quer ficar. Então, veja só, com quem você vai ficar? Olha o peso da responsabilidade de um adolescente, ou de uma criança, ou de um pré-adolescente, chegar e decidir se vai ficar com a mãe, que realmente detém, perante a justiça, sempre deteve essa primazia de ficar com os filhos, ou de repente a mãe, por seus N problemas, certo? O filho fala: eu prefiro ficar com meu pai, que passa mais segurança. Então, a guarda, ela é compartilhada, quer seja legalmente ou não. A participação dos pais tem que ser total. Não se pode iludir uma adolescente com coisas assim: ah, nós estamos separados, quem sabe lá na frente nós vamos voltar. Não, tem que ser muito claro com o adolescente para que ele saiba que sua vida, suas rotinas diárias, seus conflitos vão contar de uma maneira ou de outra com a participação do pai e mãe, que não podem deixar o adolescente, a criança, enfim, ali no meio de um tiroteio, que é o que acontece, certo? Porque o adolescente já está passando por N conflitos. Ele não tem capacidade de administrar, muitas vezes, o período de formação. E ele ainda vai ficar no meio de um bombardeio complicado. Ei, você, adolescente, está escutando essa conversa? Aí você não consegue verbalizar, né? Às vezes o pai e a mãe estão discutindo, você está no meio daquela briga lá, não sabe o que fazer, não é mesmo? O que faz, doutor? Então, como o efeito nocivo é multiplicativo, talvez os pais também não tiveram uma boa formação. A primeira coisa que ele tem que saber, e eu falei isso para o meu enteado mais velho, uma vez que eu cheguei do trabalho cansado, estava ajudando ele a fazer uma tarefa, e eu falei assim: sinceramente,
Você não queria que fosse seu pai que estivesse aqui do seu lado, vendo a lição, tudo? Pode falar, não vou ficar chateado, porque eu sei o espaço que eu ocupo no coração do meu enteado, meu filho mais velho. Ele falou, eu queria. Aí eu viria assim para ele e falei assim, mas o mundo dos adultos é muito complicado. O seu não precisa ser complicado. E a partir daquele momento eu vi que ele já tinha uma maturidade para começar a ouvir do que é a vida, o que são os conceitos, as decisões, as frustrações. Então o adolescente, ele tem que saber se dominar em meio ao caos. Ele não pode tentar potencializar todas as coisas ao mesmo tempo, até porque a sua mente está trabalhando num fluxo hormonal muito acelerado. Então o ideal é cada emoção ser administrada individualmente, porque se for misturar tudo, vai complicar muito. Segunda coisa, falar com alguém que seja referência. Às vezes o avô, a avó, uma tia, um tio, um casamento que é referência. Não fazer isso de uma maneira assim, mostrando assim, mãe, eu estou conversando com a minha tia sobre meus conflitos, que a mãe já tem o problema da separação. Então, faça isso em off, converse com alguém que seja referência para poder estabelecer essa linha de contato, para voltar a acreditar numa coisa chamada casamento. Casamento não é uma coisa ruim, o problema é a forma que ele se desenvolve, muitas vezes sem estrutura. E algo sem estrutura é só tempo para cair e para ruir. A terceira coisa é que muitas vezes o adolescente ele pode apelar para o fumo, para o álcool, para as drogas, para se fechar, como você colocou, se fechar no quarto, criar um mundo paralelo, ficar escravo de videogame, porque no videogame você pode viver o personagem que você quiser e ali você vence. Então ele acaba não vivendo a vida dele para viver uma vida virtual. E hoje tudo está cooperando para isso, para que as relações emocionais se tornem cada vez mais frias e para que a gente se atrele mais às coisas virtuais. Logo, no mundo virtual, você pode ser qualquer pessoa, não consegue ser nesse mundo quem realmente você é. Você está precisando de um conselho agora, não tá? Tá? Que conselho que a gente pode dar para os adolescentes? Então, o conselho que eu dou é o seguinte, entender que a mamãe e o papai não escolheram isso. Cada um tem uma história, nós não podemos julgar a história de ninguém. Cada um tem seus motivos, fraquezas e limitações. Então, o adolescente não pode ser o pai do pai e da mãe. Não pode. Então, ele tem que saber o papel que ele é. O quê? A melhor parte dos dois. Então, essa autoestima renovada, esse aconselhamento que eu falei com pessoas que são referência, vão fazer com que ele volte a acreditar numa coisa chamada felicidade. Eu acho que o grande cerne é esse. O adolescente está em busca dos seus sonhos e realizações, mas ele também quer felicidade. E justamente nesta fase da vida dele, a palavra felicidade parece que perde o sentido. Por isso que tudo que o adolescente busca é efêmero, fugaz e passageiro. Não solidifica e não cria raiz emocional nele. Por isso, tantos prejuízos que ele passa. E aí na escola, nos estudos e aí nos relacionamentos interpessoais, principalmente. Tá? Nem tudo está perdido. Tenha pensamento positivo, tá bom? Obrigada, doutor. Sempre bom te receber. Obrigada. Muito bom estar aqui. Maria, a Fefe anotou sua perguntinha aqui. Próxima vez que o doutor Juarez Torres vier, a gente responde você, tá bom?